Boa tarde a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça, que luz se faça em nossos lares, que luz se faça em todos os lares da terra. Nós hoje trouxemos do livro que chama Aulas da Vida, que é um livro de psicografia de vários espíritos. A mensagem que trouxemos hoje é do espírito de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, que é o capítulo 26, que se chama Acima. Ele inicia com uma frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas, que nos diz: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E ele nos traz a mensagem: a fim de que nos promovamos a condição de obreiros mais eficientes na seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima de nossas impressões superficiais. Então vejam que ele fala que para nos tornarmos ali servidores mais eficientes, trabalhadores mais efetivos, ele nos convida a observar as coisas acima do nosso ponto de vista, muitas vezes superficial. Esse é um ponto interessante, que temos perdido muitas vezes o senso de contemplação, o senso de observação, de sairmos da superficialidade e aprofundarmos mais naquilo que a vida nos apresenta. E ele nos dá alguns exemplos, os convites para isso. Por exemplo, para isso ser-nos-á necessário mais do que ver e refletir. Então ver, a grande maioria de nós podemos ver, podemos visualizar algo, mas no entanto refletir, analisar, ponderar, observar é muito mais do que a visão. Então é um convite para que, muito além dos nossos olhos, que o nosso olhar muitas vezes ele está ali carregado ainda dos nossos preconceitos, fruto ali muitas vezes das vivências que já tivemos e analisamos as pessoas e situações sob o nosso prisma, mas é muito importante refletirmos antes de concluirmos aquilo que os nossos olhos veem. Mais do que escutar, compreender. Também podemos escutar ali, escutamos o dia todo, mas é necessário não só escutar, mas compreender, ou seja, ouvir com atenção, procurar compreender o que está atrás daquilo que chega ali aos nossos ouvidos. Até quando conversamos com alguém, quantas vezes a pessoa pode falar uma série de coisas, até situações difíceis, ataques, mas compreendemos o que está ali naquela história. Qual é a história daquela pessoa, o que ela está passando ou o que ela já passou. Enfim, não só escutar, mas acima de tudo, digerir, compreender, avaliar aquilo que chega aos nossos ouvidos. Mais do que estudar, aprender. Uma vez mais lembramos da frase de Frei Fabiano de Cristo, quando ele diz que saber é sentir. Então nós podemos estudar muito, temos ali muita informação, mas ele fala, vá além do estudo, aprenda, ou seja, interiorize, sinta aquilo que nós estudamos. E aqui não é a quantidade, então, não é o quanto nós estudamos, não é o quanto nós sabemos, mas o quanto nós absorvemos, o quanto nós assimilamos, o quanto nós interiorizamos daquilo que nós lemos. Então, mais do que estudar, ele nos convida, aprenda, sinta. Mais do que trabalhar, servir. Ou seja, o servir ele vai além do trabalho. A própria palavra trabalho, muitas vezes a gente pensa em trabalho, dá trabalho. Mas aquele que serve, ele encontra um significado enorme no trabalho que ele faz. Então, cada trabalho, cada hora despendida numa atividade, ao invés de se tornar ali uma obrigação, uma rotina, um peso, passa a ser aqui um momento de aprendizado, um momento em que nós estamos servindo alguém, servindo ali a nossa família, servindo a comunidade,
servindo ali a empresa que nos paga o salário. Então a atividade ela ganha um outro sentido, né? Então é importante, como ele diz, mais do que trabalhar, aprendermos a servir. E a própria palavra servir ela pode dar uma ideia de abdicarmos de algo, de tirarmos algo de nós, quando na verdade esses espíritos que conquistaram a alegria de servir, para eles o trabalho é um prazer, né? Para nós ainda ele exige o que? A disciplina, né? Se pudéssemos ali ter não 5 dias e 2 de final de semana, nós inverteríamos essa relação, 5 de final de semana e 2 de trabalho, né? Porque isso mostra um pouco ainda a resistência que nós temos, a visão que nós temos do trabalho. A gente lembra daquela frase que diz que é melhor trabalharmos num dia de chuva do que entregarmos um currículo num dia de sol. Ou seja, valorizarmos o trabalho que Deus nos confiou. Mais do que obedecer, cooperar espontaneamente em apoio aos semelhantes. Então a vida nos coloca em várias situações em que nós obedecemos, né? Até por uma questão de respeito, uma questão de hierarquia, mas podemos obedecer com um sentimento de contrariedade, né? Revoltados até, talvez até uma revolta silenciosa, mas é que ele fala, vá além do obedecer, coopere, né? Espontaneamente, ou seja, de livre vontade, coopere, né? Ou seja, ajude a construir, seja um coparticipante dessa construção em apoio aos semelhantes. Mais do que administrar, harmonizar. Não podemos administrar, e todos nós, de certa forma, em maior ou menor grau, administramos coisas na vida, administramos a nossa própria vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, administramos o trabalho, administramos ali as relações familiares. Ele fala mais do que administrar, harmonizar. Ou seja, naquele grupo, naquela situação, naquele ambiente, trabalharmos para que cada um ali se sinta bem, se sinta valorizado, né? Que a soma desses esforços tragam ali o bem para o grupo. Então, mais do que administrar, harmonizar. E podemos pensar na harmonia dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Para que nós procuremos esse equilíbrio que nos garantirá ali uma vida mais serena, né? Uma vida até mais produtiva, por que não? Mais do que esclarecer, discernir, né? Então, podemos buscar ali o esclarecimento, mas discernir vai além disso. Discernir significa termos ali a consciência de qual peso que cada coisa tem, termos a consciência de qual caminho seguir. Então, discernimento ele vai além do esclarecimento. Antes ele falava mais do que crer, raciocinar. Isso o Espiritismo nos convida, né? De uma fé, não uma fé cega, não uma fé surda, mas uma fé raciocinada, aquela que encontra ali a lógica, aquela fé que encontra o bom senso, né? Então o Espiritismo, felizmente, ele nos faz de fato esse convite, né? Para que nós tenhamos ali todas as informações, todos os elementos que nos levem sim a acreditar, a confiarmos, né? Na grandeza da vida, na grandeza de Deus, mas tudo isso com raciocínio, com bom senso, né? Então, não só a crença, mas o raciocínio. Mais do que escrever, elevar. Não podemos ali escrever tantas e tantas coisas, mas elevar vai além da escrita. Será que aquilo que nós escrevemos, isso constrói, isso dignifica, isso estimula? Então, quando se fala em escrever, hoje nós inevitavelmente lembramos das redes sociais. Quantas coisas nós teclamos ali em grupos de WhatsApp, em outras redes, né? De que maneira temos usado essas ferramentas, né? O que temos escrito, o que temos compartilhado. Então pensemos sempre se aquilo que eu escrevo, isso eleva.
mais do que falar, construir. Aqui lembramos uma vez mais da importância da nossa voz, daquilo que sai da nossa boca, não só do conteúdo daquilo que sai, mas quais as vibrações que carregamos no momento em que falamos, o que falamos, como falamos, em que momento falamos. Então ele nos convida mais do que falar, construir. Ou seja, que a nossa palavra, que o nosso verbo, ele também seja ali, sejam palavras que construam, que agreguem, que de fato sejam ali produtivas para nós e para aqueles que nos ouvem também. Mais do que comentar, melhorar. Então, comentários como gostamos de fazer comentários. Comentários sobretudo sobre a vida dos outros, críticas. Podemos até fazer comentários que nós não sabemos que eles não são benéficos, mas no entanto, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, nós queremos deixar ali cravada a nossa opinião. Então eu preciso comentar, eu preciso falar, eu preciso que as pessoas saibam o que eu penso, mas ele diz, mais do que comentar, melhorar. Então que os nossos comentários, eles melhorem, eles também agreguem. Mais do que saber, transmitir para o bem. Aqui uma vez mais lembramos também de Frei Fabiano de Cristo, quando ele fala da diferença de cultura e sabedoria. Que cultura é o acúmulo de conhecimentos, de informações, que cultura vem de fora para dentro, mas a sabedoria ela vem de dentro para fora. Então podemos ali ter ali conhecimento sobre determinados assuntos, mas mais do que saber, ele fala transmita, ou seja, compartilhe aquela informação que você tem, mas que isso seja, essa transmissão seja para o bem, para o crescimento ali do outro, para o nosso próprio crescimento, o crescimento de um grupo. Mais do que informar, educar. Podemos até pensar aqui na situação dos próprios filhos, que são crianças que talvez tenham ali uma formação muito sólida, muito consistente, que estudem ali em boas escolas. No entanto, eles podem ter informação, mas será que nós estamos educando? Será que estamos preparando essas crianças para que eles sejam ali também os construtores do próprio destino? Então pensemos nisso, né? Podemos, até voltando um pouco da questão das redes ali sociais, que informamos muito, né? Quantas informações partem das nossas mãos numa digitação, quantas partem da nossa boca, mas ele fala, muito além do informar, procurem educar. Mais do que desculpar, esquecer o mal. Então, muitas vezes ouvimos, eu desculpo, eu perdoo, mas eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro na minha frente, né? Então ele fala que além da desculpa, nós temos que procurar esquecer ali o mal que foi feito, compreendendo que os outros erram, da mesma maneira como nós também erramos, temos as nossas falhas. Então não exijamos uma perfeição do outro que ninguém tem, porque talvez aquilo que a pessoa fez naquele momento era o que ela sabia fazer, foi aquilo que ela aprendeu. Então é claro que não se justifica nenhuma atitude ali no erro, no mal, mas para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde física, emocional e espiritual, nós temos que pedir muito a Deus que nos ajude a esquecer qualquer mal que tenha sido feito. Mais uma vez reforçando, não quer dizer que sejamos coniventes com o erro, mas que nós não vamos alimentar sentimentos de mágoa, de rancor, de vingança que tanto mal fazem ali a nós mesmos. Ele diz ainda, mais do que desincumbir-se, mais do que desobrigar-se de se ver quites de alguma coisa, é auxiliar para a felicidade geral. Porque podemos pensar, isso não tem nada a ver comigo, eu já fiz a minha parte, essa situação não me pertence. Então, mais do que desobrigar-se de algo, é procurarmos ali auxiliar para o bem comum.
E por vezes, pensando no bem comum, nós vamos abdicar até de alguns momentos de paz, da própria felicidade, pensando nesse bem comum, seja de um grupo familiar, seja de um grupo de trabalho, seja um grupo religioso, né? Então, auxiliar para a felicidade geral. E para finalizar, ele diz: todos temos ideias e possibilidades, escolhas e relações, crenças e luzes. E se é muito importante guardar equilíbrio para desfrutar semelhantes bênçãos em nosso progresso de espíritos imortais, ante as leis de causa e efeito, é muito mais importante ainda saber o que estamos fazendo por elas e com elas. Em resumo, ele diz que todos nós temos ideias, escolhas, temos as nossas crenças, os nossos relacionamentos, mas mais importante do que aquilo que fazemos é como estamos fazendo. E aqui nós lembramos quando Vinícius, o Pedro de Camargo, ele fala, tem um texto que ele diz que não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que fazemos. Porque podemos ter ali uma vida de muita dedicação, de muito esforço, de muita disciplina. No entanto, podemos fazer tudo aquilo com sentimento de peso, com má vontade até, ou cobrando ali das pessoas a retribuição. Então ele diz, é muito importante analisarmos como ele nos convidou nesses pontos, além daquilo que a vida nos apresenta, né? Então essa reflexão, esse olhar mais cuidadoso, esse olhar mais de reflexão mesmo, para que nós possamos perceber o que vai além das coisas. Para finalizar, a gente poderia ver a primeira parte, só as palavras da primeira parte, depois só a segunda nós vamos ver a diferença. Na primeira, por exemplo, ver, escutar, estudar, trabalhar, obedecer, administrar, crer, esclarecer, escrever, falar, comentar, saber, informar, desculpar, desincumbir-se. Agora uma visão mais profunda nos diria: compreender, aprender, servir, cooperar, harmonizar, raciocinar, discernir, elevar, construir, melhorar, transmitir para o bem, educar, esquecer o mal, auxiliar para a felicidade geral. É um texto simples que, no entanto, nos leva aí a essas reflexões bastante importantes que Emmanuel nos traz. Uma boa tarde a todos nós. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Estão se cuidando? É necessário ainda, né? Quero desejar um feliz ano novo, um ano repleto de saúde, de esperança e de boa vontade. Vamos dar continuidade, então, ao segundo assunto da nossa sessão. E eu hoje escolhi um tema que está muito atual, que é a aliança da ciência, da religião e o intelectualismo. Esses dias nós temos visto, né, as informações sobre a vacina, sobre esse período em que a ciência está batalhando para conquistar, né, inovações neste ramo. E nada oportuno do que observar, né, esse andamento, verificar, né, essa evolução que nós estamos tendo, que isto é história e nós estamos fazendo parte dela. E buscar ali a observação e a conjunção com a religião. Então, no Evangelho, no capítulo 1, Não vim destruir a lei, nós temos um item que fala aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral.
Então, são os dois pilares aí necessários para incentivar a nossa evolução. Uma se baseia no mundo material e a outra, né, que seria a religião, no mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio que é Deus, então todas as duas são criações de Deus. Não podem contradizer-se, visto que se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. Então, não é possível uma contradizer a outra, as duas devem alavancar-se, caminhar serenas, sem contradizer-se. Por quê? Porque uma vai contribuir para a outra. E Deus, que é criador de todas essas duas, né, situações, a ciência e a religião, ele não vai, né, destruir sua própria obra, ele vai querer nos impulsionar a essa evolução. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. Então, essa falta de harmonia que se baseia, né, que alguns acreditam que as duas não podem caminhar juntas, resultou aí dessa intolerância, né, dessa incredulidade em relação a que uma se ajuda a outra, né? Então nós devemos ficar bastante atentos, porque estas duas situações, elas nos levam à nossa evolução. Porque através do sofrimento, da parte moral, nós vamos conseguir, né, a evolução, a cura através da ciência, as modificações, as transformações para o nosso bem-estar, certo? Pegando o livro do O Consolador, de Emmanuel, ele nos fala sobre o intelectualismo, que é bastante importante e que muitas vezes nós observamos que os cientistas, eles se predominam nesse aspecto. Eles se isolam, né? Mas a busca é sempre para o bem. Apesar disso estar escondido ali atrás das suas atitudes, eles se revelam, né, ascéticos e, enfim. Mas a gente observa que Emmanuel também, né, nos orienta de que essas duas situações, a religião e a ciência, elas devem caminhar juntas. Então, na questão 204 do livro Consolador, ele fala: a alma humana poderá se elevar a Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Então, né, se a gente pode caminhar só com a parte moral, sem a inteligência, sem a intelectualidade. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, isto é uma frase que sempre nos toca, né, de Emmanuel, que deve haver sempre o equilíbrio entre o sentimento e a sabedoria. São como duas asas. Se nós não tivermos esse equilíbrio, uma vai pender. E aí nós não teremos, né, a plenitude. Nós teremos aí, não teremos a perfeição, né? No círculo acanhado do orbe, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso.
sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, ou seja, do moral sobre o intelectual. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda. Então, esses dois sentimentos, sabedoria e sentimento, são imprescindíveis para o progresso. Nós estamos vendo aí que precisamos ser tocados intimamente por uma pandemia, por problemas, né, de uma doença contagiosa, para que nós pudéssemos nos buscar através da ciência, né, do intelectualismo, condições de assertivas. E ainda estamos tentando, porque ainda não estamos nem no meio do caminho. Precisamos mudar e muito ainda, né? Transformações precisam acontecer. Nós temos na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, como ele diz, né, que o primeiro, que é o moral, ele deve se sobressair sobre o intelectualismo. E isto, o moral nunca vai ser excessivo, porque a gente sempre vai buscar mais, e com essa busca a gente vai se ajudar mais, ajudar aqueles que mais necessitam, enfim, né? Nós vamos estar numa trilha constante e infinita. A questão 205, ele nos diz: podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? Será que nós somos capazes de medir a nossa inteligência? A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida, né? Então, nós, quando nos empenhamos para fazer algo, a gente ainda precisa buscar, né, elementos que talvez num passado nós nos aprimoramos, num passado nós adquirimos, mas ainda é muito reduzida. E em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria, os elos da encarnação fazem um papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo das lembranças vagas de vocações inatas, de numerosas experiências de valores naturais e espontâneos, aqui chamais subconsciência. Então, além da gente ter a nossa capacidade intelectual reduzida, nós também temos as encarnações, né, as reencarnações, que vai oferecer ali uma obscuridade, porque o véu do esquecimento é necessário para que a gente possa trilhar ali a nossa evolução e não entrarmos em conflitos com as situações geradas por nós mesmos. Então, isso vai ser uma sombra aí nas nossas lembranças, mas de que a espiritualidade não vai se aproveitar desse conhecimento para que nós busquemos aí situações de como, por exemplo, né, ajudar a humanidade, isso não tenha dúvida, né? Nós vamos, naquele momento oportuno, ser auxiliados pelos cientistas, pelos médicos, por todos aqueles que se voltam para o bem, para que aconteça algo que venha em prol da humanidade. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova ou a missão exigida pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Então, nós, como seres humanos, nós vamos ainda
ter uma representação parcial, porque ainda estamos, né, nesse mundo de provas e expiações, buscando ali a nossa evolução. Mas à medida que formos evoluindo, à medida que formos buscando ali, né, essa nossa perfeição, nós vamos conseguir chegar, né, em algo bem produtivo. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. Nós estamos vendo isso, vivenciando isto, né? Quantas situações difíceis nós temos acompanhado e temos passado, ou pessoas que estão próximas a nós têm passado. Então, são provas bem amargas para que nós possamos nos render à luz da religião e à luz, né, do sentimento amoroso e dessa busca, né, dos valores da ciência também, que são extremamente importantes. Como é considerado no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Então, como que o plano espiritual vê a nossa participação intelectual? Os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. Nós não estamos vendo isso num processo bem político, a busca, né, destas novas realidades em relação ao controle dessa pandemia? Então, nós precisamos ficar, como humanidade, bastante atentos para não nos perdermos, né, nessa busca de situações de vaidade, de egoísmo, de querer, né, lucrar mais, né, corruptores, e que vai nos levar a uma decadência. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesmas as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas da orbe, com o seu injustificável divórcio do sentimento. Então, nós temos observado, né, e sempre que esse livro, a primeira edição dele foi em 1940, mas é um livro que nos traz situações bem atuais e que, com o passar do tempo, nós vamos observando que as situações vão se repetindo, porque a humanidade ainda se caracteriza na condição muito material, deixando, né, o sentimento ainda de lado. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora. Isso ele está dizendo lá em 1940. Em face da evolução das artes gráficas, jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a impressa, quase que de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Então, aqui Emmanuel está nos dizendo, né, das artes impressas, ainda do livro, do jornal. E nós estamos vivenciando já outros tempos, com o avanço aí da tecnologia e tentando nos envolver para que possamos tirar melhor proveito dessa parte tecnológica, né? Nós, novamente, o tapete foi levantado para que aquela poeira fosse, né, eliminada. Então, são novas perspectivas. Enquanto em 1940 ele comentava sobre a parte impressa do livro, do jornal, agora nós temos novamente esse levantamento da tecnologia, fazendo, né, novos alardes aí. Claro que, sem dúvida nenhuma, sem toda essa tecnologia, nós não vamos conseguir, né, superar as nossas dificuldades, mas temos que nos
envolver amorosamente, para que também consigamos através dos sentimentos, né? A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Nós sabemos, né, muito bem disso, porque se observarmos na história, a nossa evolução foi feita, a nossa história foi feita através de decadências, e principalmente na parte tecnológica, onde a ambição, onde o poder, né, é querer sempre mais. Então, todos esses sentimentos, os extremismos, a inversão de todos os valores, precisa se ter essa sacudida que está acontecendo para que o homem possa olhar melhor o seu próximo, olhar para si, olhar para a natureza, para conseguir, né, modificações. E a espiritualidade está nos dando prova disso, nos mostrando que há necessidade dessa transformação. Excessivamente preocupado com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebentas tangíveis da situação econômica. Então, a gente vê uma parte, um grupo aí se dedicando assertivamente para produzir, para conquistar aí a cura, né, desta pandemia, mas existem outros que ainda estão ligados, né, ao poder e à busca da ambição. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. Veja, isso ele está falando em 1940, mas é muito atual. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 e 1918 custou ao povo mais intelectualizado do mundo muitos francos, salientando-se que com menos da centésima parte poderia ter expulso o fantasma da sífilis no cenário da Terra. Então, essas buscas, elas são muito excessivas, né? E todos devemos repensar, refletir sobre, né, onde o dinheiro não vale de tudo, né? E sim esse progresso moral, esse progresso de sentimentos para que a gente possa mudar aí o nosso planeta. Questão 208. Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes de desenvolverem a tarefa da inteligência com proveito real da coletividade. Então, a gente pode observar que assim como a fortuna, a riqueza, esse recebimento dessa luta para conquistarmos o bem da ciência, né, em relação à humanidade, é uma tarefa que vai, né, provocar ali para a nossa coletividade uma situação muito desbravadora, né? Nós estamos vendo a ciência hoje com o estudo em relação ao conhecimento microscópico muito ampla, né? Que as últimas notícias foi que nós não atingimos em todo esse tempo, né,
de planeta, né, de ciência propriamente dita, a evolução que nós chegamos aí nesse ano de 2020. Então, que nós estejamos certos, né, que é uma missão mesmo, né, do homem no mundo. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Então, o cuidado sempre para que não nos percamos, para que estejamos sempre aliados, né, ao bem, que estejamos sempre voltados aí, e a nossa parte que não fazemos, que muitas pessoas não fazem parte, né, desta ciência, que nós possamos envolver amorosamente estes que buscam e estão nesta missão, né, de trazer uma transformação tão efetiva, né, para a humanidade. Não só na busca desta cura para a pandemia, mas para outras doenças que poderão vir, que estão aí, que continuam, né, a provocar os desequilíbrios no nosso planeta. Espero ter contribuído, espero que nós possamos estar sempre envoltos aí nos nossos pensamentos, com muito amor a todos os que necessitam. Obrigada pela oportunidade e iniciando esse ano aí com muito amor e com muita boa vontade para os trabalhos que ainda estão por vir. Vamos fazer a nossa prece, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecidos pela oportunidade de trabalho, de sintonia com os mensageiros de Jesus, com Deus, nosso Pai amoroso, com os espíritos abnegados, e que possamos estender essas nossas vibrações de carinho a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que buscam no bem a luz do amor. Que possamos neste momento vibrar amorosamente por todos aqueles que passam por provações, por situações difíceis, que o nosso abraço carinhoso, aconchegante, possa chegar até eles, que sintam-se fortalecidos e que tenham a confiança em Deus, nosso Pai amoroso. Te agradecemos por tudo e envolve-nos, Senhor, para que sejamos melhores do que ontem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livrando-nos de todo o mal. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças te damos, Senhor.